Bom, então essa é a aula de número 8. Nós vamos falar de política atual. Toda aquela parte teórica da política agora nós vamos trazer para a prática. E aí a primeira coisa que eu gostaria de dizer aos senhores, que isso aqui é uma visão minha, pessoal. Tá joia? Aqui vocês vão ver, eu praticamente não entro mais na Bíblia, mas é a forma como eu, Paulo Alves Honorato, vejo a política. Paulinho, mas você acompanha política? Bom, eu leio um bocado sobre política, leio um bocado sobre história, e já faz aí uns bem 15, 20 anos que todo dia eu dou uma olhadinha na internet, naquilo que tem política, sobre o que está acontecendo. Então, vou tratar, e o que a matéria que eu vou trazer, vou apontar para as referências principais, né, gerais, que eu estou utilizando para dizer o que eu estou dizendo, tá bom? Tá, então nós vamos tratar da política atual. Vou começar na política a nível mundial, global. Vou baixar para a América Latina e vou chegar na política brasileira. Não vou ser grosseiro, não vou entrar em muitos nomes, pode ser que escapa algum ou outro, mas respondo pelo que eu disser, e só eu. A joia é a minha visão sobre política mundial, política na América Latina, política no Brasil. A joia? Esclarecido? Não concorde comigo naquilo que você achar que eu estou errado. Ótimo. Vá atrás das fontes, dos fundamentos, pesquise, né? E vamos em frente. Tá joia? Então, como eu vejo a política no mundo hoje? Eu acho que tem 4 grandes forças atuando politicamente no mundo hoje, de forma relevante, de forma que você possa dizer assim, candidatos à hegemonia. Tá, nós estamos vendo aí, por exemplo, a primeira delas, os Estados Unidos. Estados Unidos que ganha, está do lado vencedor na Primeira Guerra, praticamente sem sofrer nenhum tipo de problemas no seu próprio território. Os Estados Unidos que passa pela Segunda Guerra também pelo lado vencedor, praticamente sem ver grandes problemas no seu território, tirando Pearl Harbor, que é uma ilhazinha lá no Pacífico. Então os Estados Unidos saem da Segunda Guerra muito fortes. Claro, não só os Estados Unidos meio que aliado com Inglaterra e França, mas já bem debilitadas, porque a Segunda Guerra, o grande fronte da guerra foi ali na Europa, né, ali onde tudo foi mais intenso. Então, os Estados Unidos saem que meio que líder do Ocidente cristão. E sai um outro grupo que estava aliado durante a Segunda Guerra, que é o pessoal da União Soviética, né? Que aí vai formar então o que nós chamamos de Guerra Fria, né? Os vencedores da Segunda Guerra, eles se separam e começam a iniciar o que nós chamamos aí de Guerra Fria. O grupo do Ocidente, com aqueles valores, né? Os valores da democracia ocidental, e o grupo da União Soviética, chamado Grupo Comunista Socialista, que vai ter uma série de países satélites, uma série de países também. E ali se inicia a Guerra Fria. A Guerra Fria vai perdurar até 89, a queda do Muro de Berlim, até 91, a dissolução da então União Soviética. Ali a Guerra Fria meio que acaba. Mas nós vamos ver que é muito mais do que isso, né? Acaba aquela Guerra Fria formal. Mas nós temos um socialismo e um comunismo muito forte hoje.
talvez até mais forte do que as democracias ocidentais. Tá joia? Mas o primeiro grande agente aí, então, é os Estados Unidos. Estados Unidos que, no caso aqui, da minha visão, ele passa a meio que representar esse Ocidente. Nunca se esqueça que os Estados Unidos ele foi criado em bases estritamente cristãs. Tudo aquilo que eu falei aqui, lá é uma coisa do dia a dia, da prática, da cultura, né? O de baixo para cima, o Estado subsidiário, a União só influenciando naquilo que os demais não influenciam. Por exemplo, direito penal lá é estadual. Cada estado que decide como vai ser o seu direito penal e tal. A União só entra mesmo no finalzinho. Mas até isso já está mudando. Tá joia? Porque as bases estão sendo modificadas por dentro no Ocidente. Mas então, quando eu falo em Ocidente, eu estou falando Estados Unidos, Europa e América do Sul, Paulo. E nós somos Ocidente, não somos Ocidente. Você vai ler alguns livros escritos por eles que eles não nos consideram Ocidente. Parte integrante do Ocidente. Mas nós somos um Ocidente assim que eu chamei aí de Ocidente retardatário. Ou seja, nós vamos a reboque. Por exemplo, eventos que acontecem lá vão repercutir aqui um tempo depois. Tá joia? Por exemplo, a descristianização, que na Europa está em estágio avançado, nos Estados Unidos o pau está quebrando, vocês estão acompanhando, aqui está chegando, e o pau está quebrando aqui também. Aqui está meio a meio, lá nos Estados Unidos está meio a meio, na Europa nós já perdemos. Os livros de apologética que eu uso aqui foram escritos na Europa nos anos 1980, quando estava quebrando lá o pau. Francis Schaeffer, apesar de americano, vivia na Suíça. A joia, de forma que a América do Sul é sim Ocidente. Tem fundamentos ocidentais, mas não é assim, e nem nunca foi, o paradigma. Aquilo que está na frente, onde as coisas acontecem primeiro. Por bem e por mal, né? Olha só, se a gente vê as coisas acontecer lá, a gente podia aprender, né, antes. Mas não aprende. Normalmente a gente segue, mas nada garante, nada disso quer dizer que a gente vai sempre seguir. Deus queira. Vou voltar aí nos pós, né? Pós-milenistas. Deus queira, quem sabe Deus tem um projeto diferente para o Brasil aqui, né? Mas o pau tá quebrando lá fora. Quem sabe? Isso pertence a Deus. Se Deus vai construir aqui um oásis, o fim do mundo, vai ser menos pior aqui? Não sei. Pertence a Ele, não sei. Eu sei que a gente vai fazer, tá joia? Mas então, Ocidente, Estados Unidos, Europa, América Latina. Originalmente, o Ocidente foi construído em cima de valores cristãos. Hoje, por exemplo, a Europa pode ser chamada de um local pós-cristão. Um evento, por exemplo, que acontece aqui no Brasil, de as boates serem compradas para se tornar igrejas, na Europa é o inverso. As igrejas são compradas para se tornarem boate. Esse é o tipo de fenômeno que está acontecendo lá, que aqui é o inverso. A Europa hoje, ela está em franco declínio, não só político, quanto econômico. Lembre que a Europa, durante centenas e centenas de anos, ela foi o que havia de mais forte politicamente no mundo. A Inglaterra era um império onde o sol não se punha. A Inglaterra é Minas Gerais. Quase. Né? E sem pão de queijo. E mandou no mundo. Holanda,
Distrito Federal. Mandou no mundo. Por quê? Pelo valor das ideias. Uma sociedade coesa, que tinha valores, que construiu valores, e que esses valores, então, fizeram a prosperidade daquele povo. E aquele povo, então, saiu pelo mundo a divulgar valores também, mas também para fazer coisas erradas, como qualquer ser humano, né? Não é isso não. Mas a Europa hoje, então, ela é pós-cristã. Existe um livro que chama Perseguidos, que vai tratar da perseguição dos cristãos hoje. Um dado que ele traz é o seguinte: hoje nós temos mais cristãos na China do que em toda a Europa. Há cerca de 100 milhões de cristãos na China. 2016, o livro. E na Europa você não conta 100 milhões de cristãos, ao menos na Europa Ocidental. Tá joia? Mas se na Europa já há uma descristianização, nos Estados Unidos e no Brasil, o pau está quebrando. Não, senhores. Lá a guerra cultural está sendo travada. Está no centro do debate político dos Estados Unidos e no centro das ideias dessa eleição que vocês vão votar semana que vem. O centro das discussões são fundamentos da sociedade. O que é o ser humano? Deus existe ou não existe? A batalha que está sendo travada aqui é a mesma que está sendo travada nos Estados Unidos, e as discussões são essas. A moralidade é a moralidade cristã ou não é a moralidade cristã? Claro, um lado muito claro, muito explícito, outro lado camuflado. Outro lado dizendo assim, não, eu sou o que você é. A joia, mas há uma guerra cultural. Vamos entender, eu devia ter colocado aqui, mas eu quero recomendar para vocês então, se você quer conhecer um pouco mais da história do Ocidente, do que o Ocidente trouxe, esse é um bom livro. Civilização Ocidental, uma história concisa, Marvin Perry. É um bom livro para você conhecer a história. Você quer conhecer o declínio? Existe um historiador britânico chamado Arnold Toynbee, que ele vai tratar do ciclo das civilizações, como a civilização morre. E o que o Toynbee vai dizer é o seguinte, que as civilizações normalmente morrem por dentro. É quando o povo da civilização descrê dos valores que construíram aquela civilização, que a civilização morre. Entenderam o que eu falei? O ocidental passa a descrer dos valores que construíram aquela sociedade ocidental, então ela está pronta para morrer. Tem 2 filmes de um canadense chamado Dennis Arcand, não recomendo para os seus filhos, isso aqui é os senhores de maior, inteligente, adulto, Declínio do Império Americano. E um outro filme chama Invasões Bárbaras. Ele vai explicitar filmes filosóficos que vão explicitar esse declínio e essa abertura, então, para as invasões bárbaras. Né? Por exemplo, a Europa está fadada a ser islâmica. Isso foi planejado pelos islâmicos. Isso, vou chegar lá. De forma que os Estados Unidos e aqui estão debaixo de uma guerra cultural. Quando eu falo em guerra cultural, senhores, eu só consigo entender a política, isso é uma forma que eu vou tentar passar para vocês também entenderem, é o seguinte, você tem que fazer essa divisão no mundo de hoje. Nós estamos falando de valores ou nós estamos falando de economia? E aí nós vamos ter que fazer uma matriz desses 2 pontos
para entender. Olha só. Em termos de valores, o Ocidente está dividido entre conservadores e progressistas. Conservadores somos nós, cristãos, e queremos conservar o quê, Paulinho? O que eu quero conservar? O mundo é tão ruim. O que eu quero conservar? O mundo é ruim, mas o mundo pode ser pior. O Ocidente é ruim? É ruim. Compara com as outras. Compara com as outras civilizações. Não é tão ruim assim. Então o conservador é o que quer conservar os valores que construíram o Ocidente. Né? As liberdades, os direitos e garantias fundamentais. Essa é a ideia de conservar isso aí, claro, modificar, mas modificar vagarosamente para melhor, na certeza que vamos para melhor. Tá. Conservadores. E nós temos progressistas, que é o seguinte, não, vamos arrebentar tudo, quebrar tudo, normalmente no espírito revolucionário, vamos reconstruir. Porque tá ruim, pode ser melhor. E eles se denominam então de progressistas. Só que toda a agenda que eles nos apresentam moral é regressista. Eles se denominam de progressistas, mas estão trazendo de volta os valores da Roma Antiga, de Sodoma e Gomorra, da Babilônia Antiga, né? A libertinagem sexual, o Estado forte, o indivíduo fraco, o indivíduo submisso. Então, apesar de se denominar progressista, são regressistas. São voltando aos valores que a igreja conseguiu vencer ao longo da história. Não dá, a meu ver, a pessoa ser cristã e progressista, moral. Sabe por quê? Porque a moralidade não muda, senhores. A moralidade foi definida de uma vez por todas por Deus, que criou o ser humano, criou a sociedade, criou os indivíduos. E ele falou assim, se é certo, se é errado. Se é certo, se é errado. Pronto, acabou. Submetam-se ou não, né? Mas ao certo e ao errado. Não existe um progresso moral. Não, pelo contrário. Dá uma olhada aqui, depois volta na idade antiga, lá você vai ver que está tudo lá. Os valores que estão sendo propostos hoje pelos progressistas. E que são, em termos de valores, é inconcebível um cristão ser cristão, bíblico e progressista. A meu ver, estou aberto à discussão. Quem quiser, tá bom? Tá. Mas em economia? Em economia, aí, só voltando rapidamente à aula passada, você tem os liberais, né? É a ideia de, por exemplo, o poder na ponta, o poder nos indivíduos. Menos Estado, mais famílias, mais cidade, mais Estado, mais igreja. Tudo acontecendo aqui embaixo e pouca coisa acontecendo lá em cima. Liberais. Então, por exemplo, um liberal vai tender a ter menos estatais, Estado menos interventor, Estado com menos funções, né? E estatizantes. A ideia não. Vamos jogar tudo para o Estado, porque o Estado é mais isento e tal. Vamos jogar tudo para ele e ele faz tudo. Tá joia? Tá. É possível uma pessoa ser progressista e liberal? Liberal na economia e progressista nos valores? Olha só, eu falei que não ia falar em nome, mas vou falar porque é fato, tranquilo. Não estou criticando. O Rodrigo Maia, né? PFL, DEM. Liberal na economia. Sempre foi liberal, né? Sempre foi da ala, né? Da arena, veio da arena lá dos idos. No entanto, ele é progressista. Para ganhar a eleição lá para presidente da Câmara, ele chegou no PCdoB e fala assim, ó, PCdoB, PT, vota em mim, a pauta moral eu engaveto. Simples assim, não teve discussão de pauta moral. Redução da maioridade penal,
Toda a pauta moral que estava lá, o homeschooling, porte de arma, não passa, ele senta em cima. Nem a carteirinha lá dos estudantes, acabar com o monopólio da Uni. Tá. Ele é alguém que é liberal na economia, no entanto, ele é progressista nos valores. Mas, em regra, geralmente o que acontece é que, normalmente, quem é conservador é mais liberal na economia. Por exemplo, todo o Ocidente cristão foi meio que construído em cima dessas duas ideias, meio que caminhando juntas. Tá joia? Por quê? Porque há uma valorização dos indivíduos e da moralidade pelo indivíduo. Não um Estado paisão, um Estado construtor, um Estado interventor, não é mais a ideia de mais nós e menos longe de nós as decisões que vão nortear. Tá. O que acontece, por exemplo, que vai normalmente unir aí valores estatizantes e valores progressistas, progressismo moral e valores estatizantes. Você vai ver muito isso no que nós chamamos aí de nova esquerda. Tá. Se você quiser saber o que pensa o PSOL, parte do PT, tá aqui, ó, os pensadores da nova esquerda, de Roger Scruton. Ah, tá, mostra na câmera. Tá. O Saulo coloca no negócio lá. Tá, olha só. A esquerda de Karl Marx, ela era econômica. Fundamentalmente econômica. A ideia de Marx é que economia é o que importa e todo o resto é o que ele vai chamar de superestrutura. Economia é infraestrutura que determina todo o demais. Ou seja, opera na economia e a cultura muda. Depois que você dominar a economia, resolver o problema econômico, a cultura muda. Nada disso aconteceu. Né? Eles entraram forte na economia e a turma mantinha a cultura, os valores. E mais ou menos nos anos 1920, um italiano estava preso, chamado Antônio Gramsci, percebeu isso aí. Começou a perceber isso aí e falou assim, ó, nós estamos esbarrando na cultura. O povo é crente, o povo é cristão. Não muda, não. Se nós não agirmos na cultura, não muda, não. E propôs isso nos anos 20, nos anos 30. Mas isso começou a ser implementado ali nos anos 50, 60. Quando as economias comunistas começaram a dar por água e começou a ficar claro que as economias naufragavam em vez de prosperar, o Ocidente começou a prosperar. Né? O proletário do Ocidente estava andando de carro, andando de avião, comprando casa, comendo iogurte todo dia. Falou que revolução que nada. Vou fazer revolução para quê? Então ali nos anos 50, 60 começa a inverter a ideia e atacar a cultura. Lembra de 68, o movimento hippie? É isso aqui, senhores. Né? Sexo, drogas e rock and roll. Rebeldia, vamos quebrar o sistema. Tudo já estava ali. Aquilo é esse momento, então, que a esquerda marxista fala assim, se a gente não for na cultura, a gente não consegue. Então, for para a cultura. Pior, for para as igrejas. Na Igreja Católica tem um movimento fortíssimo chamado Teologia da Libertação. Eu não vou falar para vocês não, mas assim, os teólogos da libertação que eu já li, eles não acreditam em Deus. É um cristianismo sem Deus. O Jesus dele é um revolucionário social que serve a causa. Fala assim, não, é alguém que
quer destruir os ricos e socializar os pobres. Bom, não é o Deus da Bíblia, né? Deus da Bíblia é Deus. Deus da Bíblia não julga ninguém por classe social. Ah, você é branco, necessariamente ruim. Ah, você é negro, necessariamente bom. Ah, você é mulher, necessariamente bom. Não, você é homem, mal por natureza. Não. Essa ideia de julgar as pessoas pela classe social, isso aí é a ideia marxista. A ideia bíblica é julga indivíduos. Branco, bom e ruim. Mulher, boa e ruim. Negro, bom e ruim. Asiático, bom ou ruim. Simples assim, por indivíduos. Tá joia? Mas então, há muito aí dessa nova esquerda nesses movimentos progressistas e movimentos estatizantes. Por quê? O progressismo precisa do Estado forte, senhores, para fazer o que eles chamam de engenharia social, ou seja, construir a sociedade de baixo para cima. Ei, não deu pela economia? Vamos pela cultura. E a gente toma o poder da cultura e constrói a mente do povo. Não é o que está aí, não? Esse massacre da Netflix, você não vê nada diferente? Ei! Você quer saber quem é o mal, quem é o bom do filme? Tá fácil demais. Quem é o mal do filme? Um homem branco. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É homem, é branco, é mal. Vai ser o malvado. Tá aí, para ser visto, revisto em toda a mídia, em toda a grande. Tá fácil, viu, senhores? Então essa guerra cultural está explodindo lá nos Estados Unidos, está explodindo aqui. Lá nos Estados Unidos você tem os republicanos de um lado, os democratas do outro. Tá? E olha que os Estados Unidos é o centro do conservadorismo mundial, né? Olha só. Sempre foi. Então a esquerda lá nunca foi grandes coisas. Mas hoje em dia você já vê, por exemplo, Paulo, você está me dizendo que todo republicano é bom e todo democrata... De jeito nenhum. Você tem cristão nos dois lados, só que nos democratas é bem minoria já e é esse cristão aí, né? Pós-moderno, um cristão sem Deus, sem Bíblia, sem valor. Já no cinturão da Bíblia, né, o meio dos Estados Unidos lá, você vê conservador mesmo, igualzinho nós, com valores ainda. Vê o mapa da eleição dos Estados Unidos, senhores. É o vermelhão no meio, né? Republicano no meio. E as laterais, a Nova York cosmopolita, a Disney cosmopolita, Hollywood, do lado esquerdo. Tudo azul, democrata, progressista. Tá joia? Então, tô falando aí em termos de maiorias. E o progressista precisa, então, do Estado. Se tiver um Estado mundial, então, melhor ainda. E possa fazer essa chamada engenharia social. Então, nós temos o Ocidente rachado no meio, né? Tá. E os islâmicos, Paulinho? Em primeiro lugar, saiba do seguinte, os islâmicos pensam bem diferente de nós. Né? Paulinho, mas eu conheço o islâmico. Ele não quer, assim, prender as pessoas que são cristãs, não. Pelo contrário, ele está aqui, né? Ei, entende uma coisa? Onde o islâmico é minoria, é um tipo de islâmico. Agora, me mostra um islâmico num país de maioria islâmica que tem os nossos valores. Onde o Islã é maioria, senhores, não tem essa conversa de valores ocidentais, não. Liberdade das pessoas. Mulheres estudando. Não, isso é coisa do Ocidente, meu irmão. Claro, Paulinho. Isso aqui é em geral, né? Olha só, você tem países islâmicos mais agressivos e menos agressivos. Você tem países islâmicos mais fechados e países islâmicos menos fechados. Mas fato é
que onde o islamismo predomina, a tendência é para a Sharia, a moralidade islâmica. E na moralidade islâmica da Sharia, meu irmão, a mulher não estuda, a mulher não dirige, a mulher não faz nada. E aí você vê nos Estados Unidos de hoje, feministas gritando Allahu Akbar. Né? Ignorância e o inimigo do meu inimigo, né? O inimigo comum. Quem é o inimigo comum? Ei, essa feminista num país não estava morta. Esses dias aí, eu vou chegar, olha só. O Islã, você tem países mais radicais e menos radicais. Por exemplo, a Turquia é um menos radical. A Turquia, ela está também sob a influência da Europa. O movimento, por exemplo, europeu de colocar militares no governo dos países do Oriente Médio, ele começa muito forte na Turquia, um dos primeiros, né? Que meio que secularizou aquela sociedade, ou seja, levou valores ocidentais para aquela sociedade da Turquia. Então a Turquia é meio, assim, bicéfala, né? Europa ou mundo islâmico? Com esse Erdogan agora está indo bem para o islamismo, tá joia? A Primavera Árabe que aconteceu ali no norte da África, né? E tirou ali os governantes ditadores. O povo, agora vem a democracia, que é nada. Entrou fundamentalistas islâmicos em todo o norte da África, tá joia? Então você tem a Turquia um pouquinho mais moderada, e você tem, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, selecionados, de países bem fundamentalistas. Irã, onde em 79 teve a Revolução Iraniana, né? O Ayatollah Khomeini entrou ali, e está até hoje, o Irã, e a Arábia Saudita. Nossa! Há poucos anos atrás, ou meses atrás, eu vi uma notícia. Agora estão permitindo a mulher dirigir na Arábia Saudita. Ei! Há meses atrás, liberaram que a mulher pudesse dirigir na Arábia Saudita. Tá. Acontece que Irã e a Arábia Saudita são as maiores potências do islamismo. O Irã, a maior potência xiita. E a Arábia Saudita, a maior potência sunita. Paulinho, quem é menos radical? Sunitas ou xiitas? Os dois são. Tá joia? O Estado Islâmico, sunita. Porque xiita ganhou o título, né? Quando você quer chamar alguém de radical, chama de xiita. Mas sunitas também. Tá aí, a Arábia Saudita de um lado e Irã do outro. Quer entender as guerras lá no Oriente Médio? Entenda isso aí, ó. A guerra da Síria tem 8 anos, está lá aquele negócio em guerra. Por quê? Porque de um lado está os xiitas, de um lado está o Irã, com a ajuda da Rússia e da China, em termos de armamentos. Do outro lado está a Arábia Saudita, com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é aliado da Arábia Saudita, por questões aí comerciais, né? Não de valores, mas por questões comerciais, os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita. Então, por exemplo, quando teve a primeira guerra do Golfo, foi pela Arábia Saudita que a coisa foi montada, né, para entrar no Iraque. A Arábia Saudita era a base, aliada ali dos Estados Unidos, que ajudou. Tá? A guerra da Síria, a guerra do Iraque. O Iraque, ele é um país de maioria xiita, que tinha um governo sunita, Saddam Hussein. Saddam Hussein, que em grande medida nos anos 80 foi ajudado pelos Estados Unidos, guerra Irã-Iraque. Né? Mas que depois se virou contra os Estados Unidos,
começou a matar o próprio povo, depois invadiu o Kuwait. Quando invadiu o Kuwait, a ONU falou, ó, vamos acabar com esse negócio. Pode não. Depois teve a Segunda Guerra do Iraque. Tá joia? A guerra, outra guerra está acontecendo hoje, guerra do Iêmen, exatamente isso. Um país que quer ser xiita, mas é do lado da Arábia Saudita. Então, vem o Irã de um lado, a Arábia Saudita do outro. Tá joia? Então, vai dizer o seguinte, o Islã também não é esse consenso, não. Eles são divididos entre xiitas e sunitas e divididos a ponto de matarem-se uns aos outros. Mas a questão é que tem uma coisa que une eles. É a religião. Que é o Islã. Islã que é a religião que hoje mais cresce no mundo. Nos anos 1970, 1980, um senhor maligno, e eu vou usar uma outra palavra, maligno, não sei se vocês conheciam, mas é a mesma coisa. Um cara maligno mesmo, chamado Muammar Gaddafi, pedófilo, ditador. Os fins de Gaddafi foi no meio da rua, o povo batendo nele na rua. Mataram ele na pancada, na Primavera Árabe. Muammar Gaddafi. Nos anos 70, nos anos 1980, Muammar Gaddafi já dizia o seguinte, olha, o que nós não conseguimos nas armas na Europa, nós vamos conseguir por dentro. Porque cada islâmico que vai para a Europa tem 7, 6, 8 filhos. E o europeu não tem nem. Por que o europeu não tem filhos, senhores? Ah? Para salvar o planeta agora, né? O europeu ele não tem filhos porque a visão de mundo que vigora lá agora chama hedonismo, o prazer, senhor. O que é um filho? O filho é a dificuldade de você ir sábado à noite no restaurante, senhor. O filho é a impossibilidade de você ir para a Europa, para a Índia, para a China, para fazer turismo nesses todos os lugares do mundo. Por quê? Porque tem que pagar o colégio dos meninos. A ideia do europeu hoje é não ter filhos. E o europeu está definhando, a Europa está definhando. Demograficamente, os islâmicos serão maioria na Europa em pouquíssimo tempo. Isso está no livro, esse aqui, ó. O Choque de Civilizações, Samuel Huntington. Bom, ele vai dizer exatamente isso, como que a Europa está sendo conquistada, como as civilizações estão chocando com valores muito diferentes e a Europa está sendo destruída por dentro. E vai mesmo. Hoje, há notícias nos jornais de meninas sendo castradas dentro da Inglaterra. E a polícia não consegue ir lá. Castradas, para não ter prazer. Sharia. Meninas, dentro da Europa, sendo mutiladas ao nascer. Tá joia? Vai dizer o seguinte, o Islã está vindo aí, senhores. No Brasil nós temos menos, mas é uma das forças, né? Que estão aí concorrendo pela hegemonia. Outra força aí, China. A China é forte por si só, né? 1,43 bilhão de pessoas. O que é a China? Entenda muito bem isso aqui. O que é a China? Nós falamos de economia, deixa eu lembrar os senhores. A China, a Revolução Comunista na China é de 1949. Mao Tse Tung. Tá joia? E entre 49 e 1970 e pouco, a China foi o país mais pobre do mundo. Por quê? Porque era uma economia comunista, socialista, de coletivizar a terra, coletivizar os meios de produção, e tudo isso ia dando errado. As maiores fomes do século XX
vieram acontecer na China. Acontece que em 1970 e pouco, Mao Tse Tung morre, né? Vem um tal de Deng Xiaoping. Se eu errar, vocês me perdoam. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, esse cara, ele vai abrir a economia para o capitalismo. Vai voltar a ideia de propriedade privada. E aos pouquinhos, então, o capitalismo foi entrando na China. E olha, 1,43 bilhões de pessoas represadas no consumo. O capitalismo foi para dentro, né? Pô, se eu vender um iogurte para cada chinês, eu tô milionário. As empresas, o mundo todinho foi para dentro da China. E hoje a China é o país que mais cresce no mundo. Então, por exemplo, a economia chinesa é comunista? Não. É economia de molde capitalista. Agora, um capitalista de Estado. Ou o Estado manda por dentro ou por fora. Ou ele entra como sócio, ou ele fala assim, ou você faz isso ou você está fora. E se você estiver fora, você vai deixar tudo aqui e pode ir embora. Nós vamos assumir. Entendeu? A China é um país de economia de capitalismo de Estado, onde o Estado é muito interventor. No entanto, a China é, politicamente falando, uma ditadura de partido único. É uma ditadura do Partido Comunista Chinês. Ou seja, politicamente falando, eles mandam e todo o resto obedece. E é uma ditadura, senhores, dura. Eu fiz um curso no Tribunal de Contas, e o cara mostrou um livro para nós, eu não lembro o nome do livro, mas que ele está lá contando os critérios de avaliação social que cada chinês passa hoje. Por exemplo, a China, o governo chinês, ele controla o que cada um compra, o que cada um vê na internet e pontua. Por exemplo, um chinês vai no free shop lá e compra uma Bíblia, perde ponto. A depender dos pontos sociais que ele tem, ele perde direitos. Por exemplo, ele não pode viajar para o exterior. Eu sou milionário, tenho direito a ir lá, passar lá no Nordeste brasileiro. Não vai. O seu comportamento social não te autoriza sair da China e viajar para o exterior. Até isso, senhores, eles estão fazendo. O que você abre na internet, pontua. Uma ditadura de Estado. Agora, na China, ela é muito diferente, por exemplo, dessa nova esquerda europeia, americana e do pessoal aqui, nosso aqui. Não. Não. Aqui você fala em pena de morte no Brasil. A nova esquerda dá um pulo, meu Deus, que isso? Nada mais lógico na visão deles. Olha só, para ele o bandido não é mal, não. Ele é um incompreendido. A culpa não é dele de ser bandido. A culpa é do sistema. Então você vai matar alguém? Vai dar uma pena tão extrema para alguém que não tem culpa em última instância? Não. Mas na China, não. Rouba alguma coisa na China. Eles te matam e mandam o custo da bala para sua família. Não tem bandido na China, não. Muito pouco. Não perdura. Os valores culturais da China não são esses valores da nova esquerda moderna, não. Não tem homossexualismo na China, não, senhor. Não tem feminismo na China, não. Lá é a cultura deles. Cultura milenar.
O confucionismo, ele não é bem uma religião. Por exemplo, você pega um livro das grandes religiões, você vai ver que, por exemplo, diferente das outras religiões, o confucionismo ele é meio que mais que uma filosofia do que uma religião. É aquela ideia, olha, de respeito aos pais, de respeito à hierarquia, entendeu? Ele é mais uma forma de controle social, sempre foi. Então é aquela cultura lá que vigora. Não tem esse negócio de nova esquerda, não entra lá. Tá joia? Para dizer o seguinte, lá é comunista? É. Uma ditadura? É. Mas é diferente, por exemplo, dessa nova esquerda do Ocidente. Tá joia? Quem vai tratar da China bem aí, da influência chinesa, é um chefe de Estado lá dos Estados Unidos, né? Foi o Ministério de Relações Exteriores lá, Henry Kissinger. Geopolítica aqui, ordem mundial. Tá. Paulinho, e a Rússia? Que a gente não sabe, até hoje, a gente tá vendo essa guerra da Ucrânia, a gente não sabe para quem a gente torce. Né? Tá difícil. Você aprofunda um pouquinho, você torce para quem? Porque aquela guerra da Ucrânia é uma guerra dos progressistas europeus contra a Rússia, né? Por exemplo, Copa de 2018 foi na Rússia, não foi? Vocês lembram lá o recado? Você é muito bem-vindo aqui, mas se homem beijar homem aqui, vai preso. Paulinho, a Rússia é comunista, não é comunista? Me explica isso aí, vamos lá, devagar. Islâmico, né? Vai brincar lá de feminista, de tira a roupa na rua, né? Vai. Tomara que vá. Vai, mas vai sem previsão de voltar. O que é a Rússia hoje? Em primeiro lugar, é uma potência nuclear, né? Essa semana nós vimos aí o homem voltar a falar, né? Ó, não entra aqui não que eu tô armado, viu, senhores? Tem uma bombinha aqui que vocês conhecem que faz um estrago grande. Ameaçou usar o arsenal nuclear essa semana, o tal do Vladimir Putin. Tá. Então, olha só, a Rússia, ela embarcou naquela revolução em 1917, comunista, e esteve comunista até 91, onde fragmenta. Então, no Império Soviético, Rússia e Ucrânia eram um só, né? Estava tudo debaixo da União Soviética. Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Letônia, Estônia e uma série de países ali em volta, né? Ali fragmenta. Tá? Enquanto era a União Soviética, praticamente todo mundo era ateu. A religiosidade ali, cristã, praticamente extinguiu, ao menos oficialmente falando. Sobrevivia nos porões. Acontece que hoje, não. Hoje, grande parte daquele povo é o católico ortodoxo. O católico ortodoxo é aquele que separa da igreja ocidental mais ou menos em 1000 e pouquinho. Né? 1000 e pouquinho, o cristianismo rompe entre o ortodoxo no Oriente, Rússia, Grécia, tal, e o Ocidente. França, Inglaterra, tal. Mas hoje lá aquele povo é católico ortodoxo. É um povo com a força militar muito grande. E o que a Rússia de hoje está tentando fazer? Ela está tentando manter a influência sobre aqueles países da União Soviética. A Ucrânia. Quando a Ucrânia vira e fala assim, vou entrar na União Europeia. A Rússia fala, vai não. Além dessa guerra agora da Ucrânia, tiveram outras guerras menores ali, né? Nesses paizinhos ali do Mar Báltico ali, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, teve uma guerra lá, guerra da Geórgia. Então é sempre nesse sentido, da Rússia tentando manter, no mínimo, a influência que ela tinha sobre os países da então União Soviética. Paulinho, a Rússia está junto da China?
Bom, é um bloco só? É uma pergunta muito difícil. Não sei. Não sei. Tem horas que sim, tem horas que a Rússia caminha sozinha, tem hora que a China é muito malandra, ajuda, mas não ajuda, entendeu? Não, ajuda, né? É, tá mais para amiguinho do que... Mas é um bloco só? Ou vão se dividir em algum momento? Quando os interesses aí conflitarem? Bom, é uma questão meio que em aberto. Mas e o catolicismo lá, Paulinho? Porque a gente gosta, né? Desses valores aí morais, né? Os valores morais do catolicismo são os mesmos nossos, não é verdade? Onde entra? A gente torce para a Rússia, então, ou não torce? Acontece que tem esse livro aqui, ó. Aí eu fui entender a relação da igreja com o atual governo. Atual governo, Putin. Porque esse livro aqui é uma discussão do Olavo de Carvalho com o tal de Alexandre Dugin. Vocês acompanharam o jornal recentemente? Alguém parece que iria matar esse Alexandre Dugin, que ele é um assessor forte, ele é um filósofo atrás do presidente, assim, aquele que passa as ideias, né, geopolíticas e tal. Alguém parece que queria matar o Alexandre Dugin, matou a filha dele, 30 e poucos anos, essa semana para trás aí. Tá joia? Então esse livro é uma discussão do Olavo de Carvalho com esse Alexandre Dugin, que seria essa eminência parda por trás do Vladimir Putin. Esse teórico aí por trás. Qual a sensação que me ficou de ler isso aqui? Que esse pessoal lá, eles pegam a religiosidade e usam a religiosidade do catolicismo ortodoxo a favor da ideia deles da grande Rússia, né? De voltar a ser uma grande potência mundial. Ou seja, pega o projeto político e usa a igreja a favor desse projeto político. Essa é a sensação que me ficou. Por quê? Porque entre abrir mão de um e de outro, ele abre mão dos valores católicos. Entendeu? Para dizer o seguinte, a Rússia é esse trem doido aí. Ele não sabe se é forte, vamos ver, né? O que vai dar dessa guerra aí? Se está tão forte, se é tão poderosa ou não. E se não for tão poderosa, é capaz que vai cair sob o domínio. Aí, né? Ser um puxadinho aí da China. Tá joia? E o catolicismo lá, tem católicos, né? Tem muita gente lá que é cristão, porém, é meio que um cristianismo aprisionado debaixo da tutela do Estado. É como se fosse uma coisa só. Eles falam assim, não, você não pode ser ortodoxo sem ser parte do projeto aí da grande Rússia, de fazer a Rússia dominar o mundo. Por aí. Tá joia? Tá. Então, meio que essas quatro forças aí estão meio que brigando pela hegemonia no mundo de hoje. Se elas vão se unir, não sei. Como é que vai ser? Para fazer um governo mundial, não sei. Como é que... Gente tão diferente uma da outra, né? A China tem 1 milhão de escravos uigures. Que são islâmicos. Como é que eles vão se unir? Não sei. Ei, para de olhar assim para os chineses. Nós tivemos mais médico aqui. Mas médico era escravo. Vai me desculpar. Não tem outro nome, não. Vai me desculpar. Vai me desculpar. Alguém que trabalha do lado do outro faz a mesma coisa. Um ganha 15 mil, o outro ganha 1.000. Você trabalha escravo. Alguém que não pode mudar de cidade, não tem o direito de ir e vir. Ah, tá beirando demais a escravidão. Alguém não pode trazer a família? Tá beirando demais a escravidão. Isso é coisa nossa, né? Tá bom? Tá. E na América do Sul, Paulinho? América do Sul, guerra cultural. Tá joia? A guerra cultural tá de vento em popa. Aqui.
É o que eu falei lá. Quem ganhou a Guerra Fria? Responde. Quem ganhou a Guerra Fria? Capitalistas. Teoricamente, né? Mas acontece que os comunistas entraram por dentro, né? Entraram por dentro das instituições e foram tomando aos pouquinhos, invertendo os valores. Pô, a educação é toda socialista comunista. Isso. E não é só no Brasil, não. Na América Latina toda. Né? A grande mídia, tudo isso aí traz os valores, né? Que não são os valores cristãos, não. Não são mesmo. Então, olha só. Nos anos 1990 aconteceu um negócio aqui na América Latina que foi o chamado Foro de São Paulo, que é o encontro das forças socialistas e comunistas da América Latina. Então todos eles se reuniram, os principais cabeças aí, Fidel Castro, de Cuba, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil. Então eles se reuniram para fomentar-se uns aos outros, né? E teve um momento que a América Latina praticamente toda foi de governo sair do Foro de São Paulo, depois teve uma volta, e parte voltou a ser não socialista comunista, e agora está vindo de novo uma outra onda, né? Estão ganhando aí praticamente quase todos os lugares. Presidentes vindos do Foro de São Paulo. Quer saber o que é o Foro de São Paulo? Eles não escondem de ninguém, não. Está lá as atas. O progressismo moral está lá, escancarado para qualquer um ver. Entendeu? A ideia de progressismo moral está lá para qualquer um ler e ver. Está aí. Durante muito tempo isso foi mascarado, né? Eu falei para vocês, há 15, 20 anos eu leio jornal todo dia. Fui descobrir o Foro de São Paulo agora. Há poucos anos. Uai, cadê os jornais? Eu nunca fiquei sabendo disso aqui. Tá joia, mas... Só... Dá uma ideia para os senhores. Duas coisinhas que fizeram parte aí do Foro de São Paulo. A primeira é isso aqui. Eu ouvi falar em FARC. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É um grupo paramilitar da Colômbia. E a Colômbia tem grupos paramilitares de direita, de esquerda, de centro. De tudo que você pensar tem força paramilitar lá. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia é um grupo paramilitar de esquerda, unha e carne com o narcotráfico internacional. Um dos maiores fornecedores de tráfico para a Europa, para os Estados Unidos durante muito tempo foi essa turma aí, ó. Já viram Narcos? As Farc estão lá, senhor. Acontece que há poucos anos atrás, eles foram... Faz pouquíssimo tempo, eles foram se transformar num partido político, né? Nos processos de paz da Colômbia, eles se transformaram num partido político, agora estão no governo. O primeiro governo de esquerda da Colômbia está com o pé nessa turma aí, ó. E aí você não entende por que tem gente querendo liberar as drogas. Mas como é que você não entende, cara? O presidente da Colômbia não fez um discurso. Sim, mas é claro aí, ó. As origens. Né? Agora, pode um cristão ser favorável a liberar drogas, senhor? Vai como é que chama aqui, cocalzinho aqui, gente? Vai na Missão Vida lá pra você ver o que a droga faz com as pessoas. Você tem um primo, um parente, um primo da sua mãe, que é viciado. Você sabe o que o vício faz com as pessoas? Quando nós vamos liberar isso aí, a destruição das famílias. Está arrebentando com as famílias. Isso está no governo, viu? Da Colômbia. A Colômbia que sempre foi um país assim, mais à direita, né? Muito aliado dos Estados Unidos. Tá.
É o chamado socialismo do século XXI, que sai ali, então, do Foro de São Paulo. Agora, perceba que, assim, esse socialismo do século XXI, ele também tem nuances, né? Você tem gente ainda que parou antes do Muro de Berlim, PCO, Partido da Causa Operária, já ouviu? Né? Aquele parou em 89, ele é um marxista original. No PT tem gente assim, que é do partidão. Então eles não têm esses valores do progressismo moral. Che Guevara matou homossexuais. Para. Tem filmes aí de homossexuais que foram aprisionados lá em Cuba. Então a esquerda também ela é meio dividida entre aquela esquerda mais antiga, mais econômica, e a nova esquerda. Quem representa aí a nova esquerda hoje? Pessoal, Rede, Teologia da Libertação, né? Tá. Evangelho Integral, cuidado. Todo mundo, Paulinho, que Evangelho Integral é meio que o paralelo da Teologia da Libertação e meio aos evangélicos, tá joia? Só que olha só, o Evangelho Integral tem gente boníssima lá, né? Cristão, que tem uma visão mais social, não é isso? Não é só, não vou dizer, todo mundo tá lá, é assim, não. Mas a questão é tomar cuidado com esse tipo de movimentos que, eles, junto com eles trazem, às vezes, coisas que a gente não quer trazer para dentro da igreja. Tá joia? Tá. Então, na América Latina toda, Paulinho, o povo é cristão ou não é cristão? É cristão. A maioria é cristã. No México, a presbiteriana do México dá de 10 a 0 de nós. A maioria do povo é cristã. Só que é um povo desorganizado e um povo sem estrutura. Por exemplo, sem mídia, sem ocupar espaços na máquina pública. Então, essa é uma realidade em toda a América Latina. E assim, eu chamo a atenção para nós, que somos cristãos, por exemplo, com esses movimentos que vêm para dentro. O mundo me importa? Me importa, mas me importa menos que a igreja. Então, cuidado com teologia da libertação, cuidado com gente que flerta com os teólogos da libertação, que é a turma do integral, né? Do evangelismo integral, da evangelho integral. Então começa a flertar aí com esse pessoal, vai chegar no Ricardo Gondim. Ricardo Gondim já assumiu. Igreja inclusiva. Cabe todo mundo. Não interessa a moralidade bíblica, cabe todo mundo. Deus é amor só. Não é regra de conduta, não. É só amor. Tá, Brasil. Brasil é um país de maioria conservadora. Há poucos anos atrás, eu devia ter impresso aquilo. O IPEA fez uma pesquisa, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é um instituto do governo federal que faz pesquisas socioeconômicas. Ele fez uma pesquisa sobre os valores da população brasileira, mas que lavada, senhor. Maioridade penal deu 95% a favor da redução da maioridade penal. Né? Redução da maioridade penal é conservador ou é progressista? Pô, é conservador. Uai, se o cara dá conta de matar, não vai pagar por aquilo? Pode votar. Ele vota. Ele pode trabalhar, pode fazer filho, pode fazer tudo, não pode responder pelos atos dele. Tudo isso aí está com a mente prontinha. Sim. Mas só que ele não tem discernimento. Se ele matar, a pessoa vai morrer primeiro. Só para isso. Todos nós sabemos que é outra visão de mundo, né? A visão de mundo, assim, não é ele, a culpa não é dele. A culpa é do sistema, é o modelo, né? É o modelo que está aí, que faz ele fazer isso. Ele vai ver, diante de Deus, fala assim, ó, esquece essa ideia de modelo aí e responde para mim aqui. A joia? Tá. Então o Brasil é um país de maioria conservadora. O aborto deu 70 para cima. Entendeu? Ninguém quer, a maioria não quer redução, liberação de drogas, a maioria não quer aborto, a maioria não quer bandidolatria, né? Essa amizade tão grande com bandido.
Ninguém pensa na vítima, ninguém vê, né? Ninguém vai atrás da vítima para ver se está precisando de alguma coisa. Mas é matar, matou mais de 3 bandidos. A mídia tá lá todinha, todo mundo para falar, nossa, que coisa, polícia. Tá. Então foi feita essa pesquisa de IPEA. O Brasil é um país de maioria conservadora, mas que não se envolve, que não se faz representar e que não detém os principais canais de comunicação pública e de educação pública. Essa é a nossa realidade. Nós não estamos nas escolas, nós não estamos de forma quase nenhuma na mídia. Né? São raríssimos os canais que você pode dizer assim, ó, esse é um canal assim de viés conservador. Talvez Record, SBT. Agora o outro lá, a Jovem Pan muito forte, vem vindo muito forte, mas num canal fechado, né? O outro lá, o canal 6, RTV, né? Mas quem manda aqui é a Globo. Todo o resto é minoria. E a Globo é bem progressista. Tá joia? Então, nós temos aqui no Brasil essa guerra cultural, em todas as suas vertentes, né? Por exemplo, esse Foro de São Paulo, socialismo do século XXI, nós temos o PT representando isso aí. Eu estava vendo esses dias a lista das crises econômicas da história do Brasil. Aí você tem lá, crise econômica, guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, crise econômica, a economia vai lá embaixo. Segunda Guerra Mundial, crise econômica, vai lá embaixo. Crise do petróleo mundial, a coisa vai lá embaixo. Só que teve uma crise que me chamou a atenção. Não, a pandemia, vai lá embaixo. Tem uma crise que me chamou a atenção. É o governo Dilma. Não aconteceu nada no mundo. Aconteceu um governo. Uma das maiores recessões da história do Brasil, que levou ao impeachment dela, né? Foi simplesmente a política econômica adotada por eles. Que o Lula prometeu que falou, não vou romper o que o Fernando Henrique fez. E não rompeu mesmo, não. Ao menos no começo. Aos pouquinhos foram mudando. Aí chegaram no governo Dilma e inventaram a nova política econômica. Um desastre econômico levou a uma das maiores recessões da história do Brasil, sem motivações externas. Senhores, a maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela, não está na Arábia Saudita, não. Na Rússia. A maior reserva de petróleo do mundo é venezuelana. E o petróleo chegou agora... Vocês sentiram no bolso, não sentiram? E a Venezuela nessa situação que está, né? Comendo todos os cachorros, gato. Não tem mais gato nem cachorro na Venezuela, não. Exceto no partido. Na casa de gente do partido tem. Tá joia? Eita, já passei 12 minutos. Não, obrigado por você ter feito isso aí, dessa olhada. Então, no Brasil está representado aí o Foro de São Paulo, né? Essa nova socialismo do século XXI, tá lá no PT. Está representada a nova esquerda, que é moral, né? Vocês não veem isso não? Por exemplo, pessoal, rede, feminismo, LGBTQIA+, e tudo. Agora inventaram até mais uma letra. Tá ficando difícil de decorar. Tá ficando difícil de decorar. Então, tá. Agora... E o PSDB, Paulo? Nós vimos aí, né? O PSDB só cai para a esquerda, né? Na hora que entrou em jogo aí os valores, ou mal ou bem, gosta ou não gosta, problema seu, mas quando alguém virou e falou assim, não, eu sou cristão mesmo, eu sou contra a redução eu sou a favor da redução da maioridade penal, eu sou a favor sou contra drogas,
Sou contra esse negócio de bandido. Que mais? Me ajuda aí. Sou contra aborto. Quando entrou alguém que disse isso aí explicitamente, o que aconteceu? Aonde o PSDB caiu? Do lado de lá, né? E a Globo, Paulinho? A Globo é do PT? Tolice pensar isso aí, né? E nós vimos a Globo arrebentar a Dilma. Né? Lava Jato, 24 horas por dia. É do PT? Não. A Globo é PSDB. Senhor. A Globo é progressista moral porque o PSDB é progressista moral. Fernando Henrique, Serra, centro-esquerda progressista moral, aliado dos democratas norte-americanos e fruto das ciências sociais europeias. Simples assim. Progressista moral. E agora ficou claro, né? Ficou claro. Eu tenho a impressão aí que esse casamento aí, Lula e Alckmin, se Deus nos livre e guarde, acontecer do Lula ganhar, isso aí vai dar impeachment. Ou tentativa. É o que o PSDB está fazendo aí, desde o começo, né? Ele tentou com a Dilma, ele só não imaginou que no meio ia aparecer alguém para atrapalhar os planos. Vão derrubar a Dilma e vai voltar para nós. Só que apareceu um fenômeno aí, né? Falando um negócio. Fenômeno assim, eleitoral, viu, senhores? O cara do nada, que não tinha tal, de repente, né? E virou sem ninguém imaginar, o menor custo da história das campanhas. Chegou. Aconteceu alguma coisa no meio aí. Atrapalhou os planos, não sei. Se tem algum petista me assistindo aí, abre o olho. Tá, joia? Mas, para dizer assim, a situação que eu vejo no Brasil é essa. Agora, nós com isso tudo aí, só entenda o seguinte, aconteça o que acontecer, não, vamos nos manter firmes e nós temos respaldo até constitucional, viu, senhores? Porque, olha só, aqui é o preâmbulo da Constituição Federal de 88 em vigor. E o preâmbulo da Constituição Federal em vigor diz o seguinte: nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, liberdade, segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, até porque a gente não tem arma. Tá bom? Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Está lá. Sob a proteção de Deus. Esse país é cristão. A laicidade do Estado não quer dizer que nós vamos deixar de ser cristão, não. Que eu sair de casa para ser um servidor público, para ser um político, eu deixo os meus valores cristãos em casa e vou. Não, senhores. Quer dizer que eu não imponho aos outros a minha religião. Eu não obrigo a religião. Mas o Brasil sempre foi um país cristão. Isso está expresso na própria Constituição. Conclusão, senhores. Nós estamos no mundo e nós somos do time de Deus, embaixadores de Deus nesse mundo. Somos do time de Deus e dos valores bíblicos na guerra cultural que nós estamos inseridos. Nós, presta atenção aqui, nós não usamos as armas do mundo, mas lutamos ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vence todas as guerras, apesar de permitir que batalhas sejam perdidas. Nós lemos Apocalipse e lá está dito, batalhas serão perdidas, mas a guerra nós já ganhamos. E aí, Paulinho, nós vamos vencer a atual batalha pelo Brasil? Não sei.
Eu sei o que eu vou fazer. E eu sei o que você deveria fazer. Eu acho que sei, né? Manter firme. Tá. Nós oramos e lutamos por essa guerra cultural aí. Por isso. Mas aconteça o que acontecer, nós vamos nos manter firmes e fiéis com o Deus da Bíblia. Deus que é Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe. Senhores, do que eu falei, ficou alguma coisa? Não? Algum comentário?